Boa tarde, pessoal. Nossa aula hoje será sobre a limpeza das instalações, como limpar os galpões de aves, mantendo a melhor higienização do local onde esses animais vivem. Também falar sobre os equipamentos principais que servem para a granja de corte e postura, e ainda sobre o manejo da cama, que está diretamente ligado à produção de frangos de corte e, no caso de aves de postura, a gente considera como o esterco produzido por essas aves. Nesse caso, é importante de falar sobre as instalações, que devemos considerar alguns fatores importantes, como a largura, aqui está relacionada com o pé direito destas instalações. Na tabela aqui apresentada estão relacionados a largura e o pé direito, que deve ser levado em consideração quando se constrói um galpão. O pé direito ele é importante em função de uma melhor ventilação para as aves. Nesse caso, de 8 a 10 metros para clima úmido e de 10 a 14 metros para clima seco e quente. Nesse sentido, o pé direito, de acordo com a tabela, ele vai aumentar, permitindo uma melhor ventilação para as aves. Bom, nesse slide, então, estão apresentadas duas figuras, uma vista externa e outra interna de um galpão de aves de corte. Na primeira figura está mostrando as cortinas, né, que a gente consegue observar, e na outra figura mostra alguns equipamentos que a gente vai discutir mais tardiamente, como o ventilador, os bebedouros, os comedouros e o telhado, né, desses galpões. Estas imagens aqui mostram uma vista externa e uma vista interna dos galpões de poedeiras. Então, o galpão de poedeira ele é bem mais simples se comparado com o de frango de corte e, é claro, importante de citar sobre a tecnificação que há dentro desses galpões, né? Quanto mais automatizado, mais tecnificado. Essa tabela representa, então, os dados técnicos do comprimento que deve ter as gaiolas, no qual as aves, elas permanecem durante uma boa parte do seu período produtivo. Bom, aqui a gente representa os equipamentos utilizados nas granjas. Então, temos as campânulas, que são utilizadas para aquecimento dos pintinhos na fase inicial, as gaiolas, que são acopladas com um comedouro para as aves de postura, e os demais são comedouros do tipo pendular, infantil e adulto, né? Está relacionado com a quantidade de ração a ser colocada, e o comedouro tubular, que é automatizado, né? Por meio de gravidade, você consegue passar a ração para estas aves. Já esse slide mostra os bebedouros, que segue a mesma norma para os comedouros, que são bebedouros infantis, os dois primeiros, e o bebedouro do tipo pendular. E ainda temos o bebedouro do tipo nipple, que evita o menor gasto de água possível, né? Então, ele leva um ajuste super importante para se manter dentro das granjas. Bom, com relação aos fatores, quando a gente considera na implantação de uma granja, então deve ser levado em consideração a localização, mercado produtor e potencial de consumo, estradas e vias de acesso, água e energia elétrica, condições climáticas, condições topográficas, área da granja. Isso é importante porque quando você vai implantar uma granja, esses pontos devem ser considerados para você ter um sucesso na criação. Bom, para aqueles produtores que desejam continuar, né, na criação de frangos de corte, é importante manter uma limpeza e desinfecção das instalações e dos equipamentos dentro das granjas. Então, após a retirada de um lote, você deve remover
todos os equipamentos, retirar todo resto de ração, retirar essa cama, varrer e raspar os tetos, as telas, as paredes, enfim, lavar com água e sabão ou utilizando detergente, como quiserem, para lavar todo o galpão. Dessa forma, você permite toda a limpeza das instalações. Bom, então, com a limpeza, você remove em torno de 90 a 95% do material contaminante, utilizando água quente, detergente ou sabão. Além do que você vai remover todos os materiais, todos os equipamentos, e esses equipamentos também serão lavados com água quente e sabão. Em seguida, ainda com as instalações úmidas, você vai partir para a desinfecção, que é utilizado inseticidas de baixa toxicidade ou cal hidratada, por ser um produto mais barato. Realizado isso, que você vai passar por todas as paredes, por todo o local interno das instalações, você fecha essas instalações e elas vão permanecer por 14 dias, que é o que a gente chama de vazio sanitário, que é um período de descanso para reduzir a carga microbiana das instalações. Bom, permanecendo por esse período que vai entre 12 a 14, eles falam até 15 dias ali de vazio sanitário, é o período em que você vai escolher a cama e manejar a cama para essas aves, que só poderá ser espalhada após a secagem do piso. Então, esse piso ele precisa ser seco, até porque você está dando um período também de vazio sanitário, não pode ficar abrindo e fechando as instalações. Então, dado esses 14 dias, você vai preparar para o recebimento do novo lote. E aí você vai escolher a cama, que tem como finalidade melhorar o conforto térmico das aves e evitar a formação de calos, principalmente no peito e nas patas. Os fatores importantes para a escolha do material é que ele deve ser absorvente, ser composta de partículas médio homogêneas, ser macia, livre de contaminação, atóxica, então não pode ser um produto, por exemplo, que pode permitir toxicidade para os animais, apresentar boa disponibilidade na região. Então, geralmente se utiliza materiais que têm essa disponibilidade na região para servir de cama para as aves. Bom, feito isso, então, a escolha da cama, levando em consideração o material de maior disponibilidade, você também pode optar, ou melhor, o produtor, né, pela reutilização da cama. E isso daí é importante porque alguns pontos devem ser levados em consideração, como o custo e a disponibilidade. Então, isso é um ponto importante para eu reaproveitar a cama. A mão de obra para retirar, porque é uma quantidade muito grande de cama, então você precisa de mão de obra para ajudar, e minimiza o impacto ambiental, né? Você reutiliza essa cama, então você diminui, portanto, o impacto que seja no meio ambiente. Mas deve ser levado em consideração, né? Porque as aves, elas para você reutilizar, tem que ser de lotes que não tiveram doenças, e também você precisa reutilizar essa cama, alguns procedimentos para reduzir a carga microbiana dessas camas. Bom, esse slide, então, ele é um resumo de toda essa parte da matéria. Como que a gente faz o preparo das instalações para a chegada do próximo lote. Então, a gente deve fazer a limpeza e a desinfecção
dos galpões. A gente precisa remover todo o esterco, né? Remover toda aquela cama ali, se a gente vai reutilizar ou não. A gente precisa remover ela do interior do galpão, desmontar os equipamentos, porque esses também precisam ser lavados com água e sabão e também serem retirados de dentro dos galpões, esvaziar, limpar e lavar os silos, varrer o piso, telas, passar a vassoura de fogo. A vassoura de fogo, então, ela vai queimar todo esse tipo de penugem que fica no interior do galpão, desinfectar, lavar, e assim pulverizar com inseticida, e a partir daí a gente vai passar pelo vazio sanitário. Neste momento a gente vai escolher aquela cama, né, para que inicie o próximo lote, a chegada do próximo lote, verificar água de qualidade, fazer o controle de roedores e preparar as instalações para a entrada dos pintinhos.